Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão, que, revolucionou a forma como a gente entende as dinâmicas familiares. Através de trechos do livro dele, Constelação Familiar, Sim. a gente vai explorar os conceitos-chave da abordagem. Legal. E preparem-se, porque as ideias dele podem realmente virar sua cabeça. É verdade, o Bert Hellinger ele não era só psicoterapeuta. Ele também era filósofo, teólogo e passou 16 anos como missionário na África do Sul. Nossa. Então, essa bagagem multidisciplinar enriquece muito a visão dele. Que legal. E já que a gente está falando de visão ampla, né? Vamos começar com um conceito central do trabalho dele. Sim. A alma. Ele não vê a alma como algo individual, mas conectado a uma rede maior, que abrange a família, a humanidade e até uma alma maior e universal. Me explica melhor essa ideia, como funciona isso na prática. Então, para ilustrar essa interconexão, o Hellinger ele usa a metáfora da montanha no poema O Caminho. Imagina um filho subindo a montanha com o pai para receber uma bênção. Aí, ao chegarem ao topo, a vista se abre, né? Mostrando a vastidão do horizonte. Essa visão panorâmica, ela representa a expansão da consciência, que permite a gente perceber essa conexão com a alma maior. É como se, ao alcançar um novo nível de consciência, Isso. a gente pudesse enxergar além das nossas individualidades, né? Sim, sim. E perceber essa teia que nos une a todos. Uma imagem poderosa, né? E essa interconexão, ela é fundamental para a gente entender as constelações familiares. As constelações. Que é um conceito central do trabalho do Hellinger. É aí que a coisa fica interessante. Verdade. Mas isso explica uma coisa, como as constelações se diferenciam da terapia tradicional. Enquanto a terapia tradicional foca no indivíduo e nas experiências dele, Certo. as constelações familiares enxergam a família como um sistema vivo, dinâmico, interligado. É como um organismo onde cada membro influencia e é influenciado pelos outros, mesmo que inconscientemente. As constelações, elas vão além do que a gente fala abertamente em família, buscando trazer à tona essas dinâmicas ocultas, né? Que impactam a nossa vida. Elas revelam o que o Hellinger chama de emaranhamentos. Emaranhamentos. Questões mal resolvidas do passado, de gerações anteriores, que continuam influenciando a vida dos descendentes, mesmo sem eles saberem. Nossa, que interessante. E como esses emaranhamentos se manifestam na nossa vida? Pensa em padrões de comportamento que se repetem, dificuldades nos relacionamentos, problemas de saúde, até dificuldades financeiras. Nossa. Tudo isso pode ser sinal de que a gente está emaranhado em questões do passado familiar. É como se a gente carregasse um fardo invisível, herdado dos nossos ancestrais. E como as constelações ajudam a gente a desvendar e lidar com esses emaranhamentos. Em uma sessão de constelação familiar, representantes são escolhidos para cada membro da família, inclusive quem já faleceu. E aí, através da posição física deles, né, e das sensações que emergem durante a dinâmica, é possível identificar os emaranhamentos, as lealdades ocultas e os desequilíbrios dentro do sistema familiar. É como se a história da família se revelasse diante dos nossos olhos, né? Mostrando as feridas ocultas que precisam ser curadas. E que acontece depois que esses emaranhamentos são revelados. A partir daí, começa o processo de cura e reconciliação. Legal. E aí, para entender como funciona, a gente precisa mergulhar em outro conceito fundamental do Hellinger. Qual? As ordens do amor. Ordens do amor. Interessante. Explica pra gente o que são essas ordens do amor. São leis naturais que regem os relacionamentos dentro da família, que estabelecem uma hierarquia que precisa ser respeitada para ter harmonia. Imagina, por exemplo, um filho que tenta salvar a mãe de um relacionamento abusivo. Quente. Nesse caso, o filho assume um papel que não cabe a ele, invertendo a ordem natural. E quais são as consequências de violar essa ordem natural? As consequências podem ser sérias. Nossa. O filho, nesse exemplo, pode desenvolver problemas de saúde, dificuldades nos relacionamentos ou até repetir padrões de comportamento ruins na vida adulta. É como se ele carregasse o peso da responsabilidade por algo que não controla, né? E que, na verdade, não é dele. Exato. Como a gente pode reconhecer se está violando essas ordens na nossa própria família? Começa observando os seus relacionamentos familiares. Você sente que está assumindo responsabilidades que não te cabem? Tenta consertar a vida de alguém? Sei. Se a resposta for sim, pode ser um sinal de que você está violando as ordens do amor.
Uma ótima dica para a gente começar a refletir sobre as dinâmicas dentro da nossa família. Verdade. Você mencionou outros exemplos de como essa ordem natural se manifesta, né? Claro, a morte prematura de um filho, por exemplo, impacta profundamente a ordem familiar. O Hellinger mostra que, para a família encontrar cura e paz, é preciso reconhecer e honrar a perda, dando ao filho falecido o lugar que ele merece na história familiar. É um tema delicado, né? Mas crucial para a gente entender como as constelações podem nos ajudar a lidar com a perda, né? Isso. E seguir em frente. É. Eu lembro de um caso que o Hellinger descreve no livro, Sim. do piloto de corrida Campbell e a filha dele. Ah, sim. Após a morte trágica do pai, a filha começou a competir em corridas de lancha, buscando inconscientemente seguir o destino do pai. É um exemplo clássico de como os eventos do passado familiar, mesmo os dolorosos, Sim. influenciam as nossas escolhas e nosso destino. E qual a solução para lidar com esses emaranhamentos? Como a gente se liberta desses fardos que não são nossos? A solução, segundo Hellinger, é reconhecer a ordem natural da família. Respeitar os lugares de cada membro, honrar quem veio antes e se libertar dos fardos que não te pertencem. Libertar-se dos fardos que não nos pertencem, que alívio! Mas como a gente faz isso na prática, as constelações oferecem ferramentas para essa libertação. Sim, através das constelações a gente pode identificar esses fardos e trabalhar para se libertar deles, mas é preciso coragem, né? Sim. Para olhar para a história da família, reconhecer os padrões que se repetem. É um processo de autoconhecimento, de cura e de transformação profunda. Nossa, que jornada incrível. E falando em transformação, como o Hellinger aborda a questão da morte? Ele incentiva a gente a ter medo ou a aceitar como parte natural da vida. Ele mostra que a morte é parte da vida e que negar isso nos impede de viver plenamente. Ele nos convida a honrar quem já partiu, reconhecendo a importância deles na história familiar. Sim. E acolhendo a morte como parte do ciclo natural. Aceitar a morte como parte da vida. Uma perspectiva libertadora. E como a gente aplica essa sabedoria na nossa vida? Como honrar nossos ancestrais e se reconciliar com a morte? Honrando nossos ancestrais, relembrando suas histórias, mantendo vivas suas memórias. É como se, ao acolhê-los em nossos corações, a gente encontrasse paz e força para lidar com a nossa própria finitude. Que lindo! É como se, ao honrar o passado, a gente pudesse viver o presente com mais leveza e gratidão. No livro, o Hellinger conta a história de uma mulher que, ao procurar um túmulo para si mesma, percebeu que estava, na verdade, procurando um lugar para a irmã falecida, que tinha sido excluída da família. Ao reconhecer isso e dar à irmã o lugar que era dela no coração, a mulher se libertou da culpa, da dor que carregava. É um exemplo comovente de como a exclusão de um membro da família, mesmo depois da morte, né? Pode gerar emaranhamentos que afetam gerações. E, nesse caso, a solução para romper com esse padrão de exclusão e encontrar a cura foi reconhecer e incluir a irmã falecida na história familiar. Exatamente. Ao honrar a memória da irmã, a mulher pôde se reconciliar com o passado e se libertar do fardo. E essa história nos leva a uma reflexão importante. Sim. Será que a gente está perpetuando padrões de exclusão nas nossas famílias? Verdade. Quais histórias foram silenciadas? Os membros que foram esquecidos? É um convite para a gente olhar para a história da nossa família com mais atenção. Sim. Buscando reconhecer e honrar a história de cada membro sem julgamentos ou exclusões. Que aprendizado valioso! As constelações nos convidam a olhar para a família com compaixão, reconhecer a história que nos conecta e buscar reconciliação com o passado para viver o presente com mais leveza. É verdade. Mas me diga, as constelações se limitam a desvendar o passado ou elas também ajudam a gente a construir um futuro mais feliz? Elas ajudam a gente a olhar para o futuro com mais clareza, livres dos fardos do passado e conscientes das nossas escolhas. É como se a gente limpasse as lentes através das quais a gente enxerga a vida, abrindo espaço para novas possibilidades. Exatamente. Que perspectiva inspiradora. Mas como o Hellinger nos guia nesse processo de construir um futuro mais feliz? O que ele nos ensina sobre como viver uma vida mais plena, mais significativa? Ele nos convida a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas, fazer escolhas conscientes e construir relacionamentos mais saudáveis, baseados no respeito e no amor autêntico. Construir relacionamentos mais saudáveis. Um desejo universal, né?
Ele inteiro. explora esse tema em detalhes no livro. Sim, ele dedica um capítulo inteiro ao tema homens e mulheres, Olha só. onde aborda as dinâmicas do casal, os desafios da convivência e os segredos para um relacionamento duradouro. Ele nos convida a abandonar as idealizações, respeitar as diferenças, cultivar a comunicação honesta e nutrir o amor com gentileza e compaixão. Que dicas sábias. É como se ele lembrasse da importância da autenticidade, Isso. da compaixão, do respeito mútuo nos relacionamentos. É. Mas e a felicidade? Yeah. Ele dá a fórmula mágica para alcançar a felicidade. Ele mostra que a felicidade não é um estado permanente. Mas um caminho que se constrói dia após dia, Sim. através de escolhas conscientes e da busca por uma vida plena de significado. Ele nos convida a viver em harmonia com a gente mesmo, com os outros e com o mundo, cultivando a gratidão, o amor, a compaixão. Vem a harmonia, que receita poderosa para uma vida mais feliz e significativa. Mas e os desafios inevitáveis da vida, como encontrar força e resiliência para superar os obstáculos. Ele nos convida a acolher os desafios como oportunidades de crescimento, cultivar a resiliência e buscar apoio quando necessário. É como se ele encorajasse a gente a abraçar a jornada da vida com todos os seus altos e baixos, aprendendo e evoluindo a cada passo. Que perspectiva inspiradora. É, E tu já disseste, a vida é um aprendizado constante e os desafios são oportunidades para a gente crescer, evoluir. Isso. Mas e quem se sente preso nos problemas, incapaz de seguir em frente? O que o Hellinger aconselha a fazer nesses momentos de dificuldade? Ele nos convida a olhar para os nossos problemas com mais leveza, buscar soluções criativas e confiar na nossa capacidade de superar os obstáculos. Confira a nossa capacidade de superar os obstáculos. Lembrete poderoso, mas como a gente fortalece essa confiança na gente mesmo? Como acessar essa força interior? Reconhecendo nossas forças, celebrando nossas conquistas e aprendendo com os erros. A cada desafio superado, nossa confiança aumenta e a fé na gente mesmo se renova. Celebrar as nossas conquistas, um hábito que a gente devia cultivar com mais frequência. Mas e quem se sente perdido, sem saber que caminho seguir? O que o Hellinger aconselha a fazer para encontrar essa bússola interior? Ele nos convida a ouvir a intuição, seguir nossos sonhos e confiar que a vida vai nos guiar para o nosso propósito. Confiar que a vida nos guiará. Que mensagem reconfortante para quem se sente inseguro, né? Mas como cultivar essa confiança na vida? Como aprender a escutar a intuição? Observando os sinais, aprendendo com as experiências, cultivando a fé em algo maior que nós mesmos. A intuição é como a voz que nos guia por dentro. Mas a gente precisa silenciar o barulho do mundo para ouvi-la. Silenciar o barulho do mundo. Desafio, e tanto na era da hiperconectividade. E o Hellinger ensina como a gente fortalece essa conexão com a intuição, com a sabedoria da vida. Ele nos convida a buscar momentos de quietude, introspecção, conectar com a natureza, meditar, orar, silenciar a mente e escutar a voz do coração. Que é convite precioso. É como criar um espaço dentro da gente, um refúgio para a alma, onde a gente se conecta com a nossa essência, com a sabedoria da vida. Exatamente. É nesse espaço de quietude que a gente acessa a intuição. Sim. A criatividade, a força interior, a capacidade de amar e ser amado. Que lindo! É como se, ao se conectar com a essência, a gente pudesse acessar a fonte da felicidade, da plenitude. É verdade. Mas me diga, o Hellinger fala da importância de ter um propósito de vida. Sim. Ele nos convida a descobrir nosso propósito, usar nossos talentos a serviço do bem e viver uma vida que faça diferença no mundo. Viver uma vida que faça diferença. Que objetivo inspirador. E como a gente encontra nosso lugar no mundo? Contribui com nossos dons. Experimentando diferentes áreas, seguindo seus interesses, buscando atividades que tragam alegria e satisfação. Sim. A vida é um processo de descoberta. E o propósito, muitas vezes, se revela ao longo do caminho. Seguir os nossos interesses. Que bússola valiosa para nos guiar em direção ao nosso propósito. Mas, e quem se sente preso na rotina, sem tempo para viver uma vida mais plena? O que o Hellinger aconselha a fazer para criar espaço para o que realmente importa? Ele nos convida a simplificar nossas vidas, priorizar o que realmente importa e criar espaço para o que nos faz feliz. Simplificar a vida. Desafio, e tanto na era da hiperconectividade, como a gente desapega do excesso e encontra beleza na simplicidade. Organizando o tempo, eliminando o supérfluo e focando energia no que traz paz e bem-estar. Focar no que nos traz paz e bem-estar. Um lembrete para viver com mais consciência e intenção.
E quem se sente sobrecarregado pelas responsabilidades, sem tempo para si? O que o Hellinger ensina sobre autocuidado. Ele nos convida a cuidar da gente, nutrir o corpo, a mente, o espírito, criar momentos de descanso e relaxamento. Cuidar de si mesmo, que ato de amor próprio é fundamental. Mas como criar uma rotina de autocuidado na correria do dia a dia? Reservando tempo para atividades que nos nutrem, como meditação, yoga, caminhadas na natureza, leitura ou até um banho relaxante. Pequenos momentos de autocuidado. Ah, Que dica valiosa. E quem se sente desmotivado, sem energia para perseguir os sonhos? O que o Hellinger ensina sobre como reencontrar a motivação? ele nos convida a reencontrar a nossa motivação, buscar inspiração em fontes que nos energizam. Sim. E lembrar que a vida é um presente para ser celebrado. Celebrar a vida. Que lembrete para a gente cultivar a alegria e a gratidão. E quem se sentir desiludido, com a fé abalada, o Hellinger ensina para fortalecer a fé. Ele nos convida a fortalecer a fé. Confiar no poder da esperança e lembrar que a vida é um mistério a ser desvendado com amor e coragem. Que lindo. É como se ele dissesse, a vida é uma jornada de fé e mesmo nos momentos difíceis, a esperança e o amor nos guiam em direção à luz. Exatamente. E essa jornada de fé muitas vezes nos leva a confrontar nossos medos e a romper com padrões de comportamento destrutivo. Falando em padrões de comportamento destrutivos, como o Hellinger nos ajuda a reconhecer e romper com esses padrões? Ele nos convida a reconhecer nossos padrões, buscar ajuda profissional quando necessário. Sim. E acreditar na nossa capacidade de transformação. Acreditar na nossa capacidade de transformação. Que ato de fé em nosso potencial de mudança. Mas como romper com esses padrões e criar novos hábitos que nos impulsionem para o crescimento e a felicidade? Identificando os gatilhos que disparam os comportamentos ruins, criando estratégias para lidar com eles, substituindo os velhos hábitos por novos, mais saudáveis. Criar novos hábitos. Um processo que exige paciência e persistência. Mas quem se sente desanimado, sem energia para seguir em frente? Como recarregar as energias e reencontrar a vitalidade para perseguir os sonhos com mais entusiasmo e alegria? Ele nos convida a recarregar as energias, conectar com a nossa fonte de poder interior e buscar atividades que nos inspirem e motivem. Recarregar as energias, que passo fundamental para manter o entusiasmo pela vida. Mas como a gente encontra fontes de inspiração e motivação? O que o Hellinger aconselha para reacender a chama da paixão pela vida? Passando tempo na natureza, ouvindo música, lendo, vendo filmes, conversando com pessoas inspiradoras ou se dedicando a atividades que tragam alegria. Atividades que tragam alegria. Lembrete para cultivar o prazer e a leveza. E quem se sente preso a relacionamentos tóxicos, incapaz de se libertar, como identificar esses relacionamentos e criar coragem para se libertar deles? Relacionamentos tóxicos sugam nossa energia, nos desanimam, nos fazem duvidar da gente. Nossa, que terrível. E como a gente identifica esses relacionamentos tóxicos? Quais os sinais de alerta? Observe como se sente perto da pessoa. Se sente feliz, energizado, inspirado, ou se sente triste, ansioso, inseguro. Entendi. Presta atenção em como ela te trata. Sim. Ela te respeita, te valoriza, te apoia, ou te critica, te humilha, te controla. Nossa, são sinais importantes. E se a gente identifica um relacionamento tóxico, como criar coragem para se libertar? Reconhecendo que você merece ser feliz. Sim. E tem o direito de se afastar de qualquer relacionamento que não te faça bem. Buscar apoio de amigos, familiares ou de um profissional. Também pode dar força para romper esse ciclo. É importante lembrar que a gente não está sozinho, né? Buscar apoio de quem nos ama é fundamental para superar os desafios da vida. Com certeza. Mas e quem se sente incapaz de amar, com o coração fechado? Como curar as feridas do passado, perdoar e abrir o coração para um novo amor? O amor é a força mais poderosa do universo. E ele tem o poder de curar as feridas mais profundas da alma. Que lindo. Mas como abrir o coração para o amor quando a gente está machucado, com medo de se ferir de novo? Curando as feridas do passado. Perdoando a si mesmo e aos outros. E reconhecendo que merece ser amado. Perdoar a si mesmo e aos outros? Que ato de libertação. Mas como a gente cultiva o perdão no coração? Como se libertar do peso da raiva, do ressentimento, da dor? O perdão não é um presente para os outros, mas para você mesmo. Quando você perdoa, se liberta do passado e abre espaço para a cura e o paz interior. Que lindo. Mas como praticar o perdão? Quais os passos para se libertar do ressentimento? Começa reconhecendo que está sofrendo. Sente a dor, a raiva, a tristeza. Não nega nem reprime seus sentimentos. É importante acolher os sentimentos, né? Por mais dolorosos que sejam. Sim. E depois de reconhecer o sofrimento que a gente faz. Busca entender as motivações por trás das ações que te feriram. Então, se alguém me magoou,
Eu tento entender por que essa pessoa agiu assim. Sim, mas lembre-se, compreender não é justificar. É como tentar enxergar a situação do ponto de vista do outro, Isso. sem necessariamente concordar com as ações. Exato. E por fim, escolha se libertar do ressentimento. Libertar-se do ressentimento, um ato de coragem e compaixão. Mas como fazer essa escolha? Como se libertar do passado e seguir em frente com leveza e paz? Reconhecendo que todos somos humanos e falhos, que todos erramos e que o perdão é a chave para nossa libertação. Que lindo! Perdoar a si e aos outros é um ato de amor, compaixão e sabedoria. É verdade. É um presente pra gente e pro mundo. Mas me diga, o Hellinger fala da importância de ter um propósito de vida. Sim. Ele nos convida a descobrir nosso propósito, usar nossos talentos pro bem e viver uma vida que faça diferença. Uma vida que faça diferença. Inspirador. Como a gente encontra nosso lugar no mundo e contribui com nossos dons. Como descobrir nossa missão de vida. Experimentando diferentes áreas, seguindo seus interesses, buscando atividades que te tragam alegria. A vida é descoberta e o propósito se revela ao longo do caminho. Seguir nossos interesses. Uma bússola para nos guiar para o nosso propósito. Mas e quem se sente preso na rotina, sem tempo para viver plenamente? O que o Hellinger aconselha para criar espaço para o que importa? Ele nos convida a simplificar a vida, priorizar o que realmente importa e criar espaço para o que nos faz feliz. Simplificar a vida. Um desafio na era da hiperconectividade, como desapegar do excesso e encontrar beleza na simplicidade. Organizando o tempo, eliminando o supérfluo e focando a energia no que traz paz e bem-estar. Focar no que traz paz e bem-estar, um lembrete para viver com mais consciência. E quem se sente sobrecarregado, sem tempo para si? O Hellinger ensina sobre autocuidado. Ele nos convida a cuidar da gente, nutrir corpo, mente e espírito e criar momentos de descanso. Cuidar de si, que ato de amor próprio. Como criar uma rotina de autocuidado na correria. Reservando tempo para atividades que nos nutrem. Meditação, yoga, caminhadas, leitura ou banho relaxante. Pequenos momentos de autocuidado. Que dica valiosa. E quem se sente desmotivado, sem energia para perseguir os sonhos? O que o Hellinger ensina sobre reencontrar motivação? Ele nos convida a reencontrar a motivação, buscar inspiração. Sim. E lembrar que a vida é um presente para ser celebrado. Celebrar a vida. Um lembrete para cultivar alegria e gratidão. E quem se sente desiludido com a fé abalada? O que ele ensina para fortalecer a fé? Ele nos convida a fortalecer a fé, confiar na esperança e lembrar que a vida é um mistério a ser desvendado com amor e coragem. Que lindo. É como se ele dissesse: a vida é uma jornada de fé, e mesmo nos momentos difíceis, a esperança e o amor nos guiam para a luz. Exatamente. Essa jornada nos leva a confrontar nossos medos e romper com padrões destrutivos. Falando em padrões destrutivos, como o Hellinger ajuda a gente a reconhecer e romper com eles? Ele nos convida a reconhecer nossos padrões, buscar ajuda profissional se precisar e acreditar na nossa capacidade de transformação. Acreditar na capacidade de transformação e ato de fé no nosso potencial de mudança. Mas como romper com esses padrões e criar novos hábitos que nos levem para felicidade e realização pessoal? Identificando os gatilhos, criando estratégias e substituindo os hábitos ruins por novos mais saudáveis. Criar novos hábitos, um processo que exige paciência e persistência. E quem se sente desanimado, sem energia para seguir em frente? Como recarregar as energias e reencontrar a vitalidade para perseguir os sonhos? Ele nos convida a recarregar as energias, conectar com o nosso poder interior e buscar atividades que nos inspirem. Recarregar as energias, um passo fundamental para manter o entusiasmo. Mas como a gente encontra fontes de inspiração e motivação? O que o Hellinger aconselha para reacender a paixão pela vida? Passar tempo na natureza, ouvir música, ler, ver filmes, conversar com pessoas inspiradoras ou fazer atividades que tragam alegria. Atividades que tragam alegria. Um lembrete para cultivar o prazer e a leveza. E quem se sente preso em relacionamentos tóxicos, sem conseguir se libertar? Como identificar esses relacionamentos e ter coragem para sair deles? Relacionamentos tóxicos sugam nossa energia, nos desanimam, nos fazem duvidar da gente. É terrível. Como a gente identifica esses relacionamentos? Quais os sinais? Observe como você se sente perto da pessoa. Você se sente feliz, energizado, inspirado, ou triste, ansioso, inseguro. Entendi. Preste atenção em como a pessoa te trata. Sim. Ela te respeita, te valoriza, te apoia, ou te critica, te humilha, te controla. Nossa, esses são sinais importantes. E se identifica um relacionamento tóxico, como criar coragem para se libertar? Reconhecendo que você merece ser feliz e tem o direito de se afastar de qualquer relacionamento que não te faça bem.
Buscar apoio de amigos, familiares ou de um profissional também te dá força para romper o ciclo. É importante lembrar que não estamos sozinhos. Buscar apoio é fundamental para superar os desafios. Com certeza. Mas e quem se sente incapaz de amar, com o coração fechado? Como curar as feridas do passado, perdoar e abrir o coração para um novo amor? O amor é a força mais poderosa do universo. Ele cura as feridas mais profundas da alma. Que lindo. Mas só amor cura as feridas mais profundas da alma. Quando a gente cura as feridas do passado, perdoa a si mesmo e aos outros e reconhece que merece ser amado, abre espaço para o amor fluir. Que lindo. Mas como abrir o coração para o amor quando a gente está machucado, com medo de se ferir de novo? Cultivando o amor próprio, reconhecendo o seu valor, aprendendo com as experiências do passado e acreditando que você merece ser amado. O amor verdadeiro começa dentro da gente. Acreditar que a gente merece ser amado é um passo fundamental para atrair o amor verdadeiro. Mas e quem se sente desiludido com a vida, sem sonhos para perseguir? Como reacender a chama da esperança e reencontrar a paixão pela vida? Ele nos convida a reencontrar nossos sonhos, conectar com nossa criança interior e acreditar na magia da vida. Os sonhos dão um sentido de propósito. Acreditar na magia da vida, um antídoto para a desilusão, né? Mas como a gente reacende essa chama da esperança? Como redescobrir a beleza e a magia da vida? Buscando a beleza nas coisas simples, cultivando a gratidão, celebrando nossas conquistas e acreditando que a vida sempre reserva surpresas maravilhosas. A vida é um presente e a cada dia ela oferece oportunidades de aprendizado, crescimento e felicidade. Surpresas maravilhosas. É um convite a se manter aberto para as possibilidades, né? E quem se sente perdido, sem direção na jornada? O que o Hellinger ensina sobre como encontrar o caminho e viver uma vida mais autêntica e significativa. Ele nos convida a encontrar nossa bússola interior, conectar com a intuição e confiar que a vida vai guiar a gente no nosso destino. Cada um tem um propósito único, um caminho para trilhar, uma história para escrever. Confiar que a vida nos guiará. É um ato de fé, né? Que liberta do medo. Mas como fortalecer essa confiança na vida? Como aprender a ouvir a intuição? Observando os sinais, aprendendo com as experiências, cultivando a gratidão e acreditando que a gente está exatamente onde precisa estar. A vida é aprendizado constante, a cada experiência a sabedoria aumenta e a confiança na vida se fortalece. Acreditar que estamos onde precisamos estar. Que afirmação poderosa. Traz paz. Mas e quem se sente preso ao passado, sem conseguir seguir em frente? Como honrar o passado sem se prender a ele? Ele nos convida a honrar o passado, tirar as lições e se libertar do domínio dele para viver o presente com mais plenitude. O passado faz parte da nossa história, mas não precisa definir a gente. Viver o presente com plenitude. Que objetivo bonito. Mas como cultivar a presença e a atenção plena na vida? Como apreciar o momento presente e viver com mais intensidade e gratidão? Cultivando gratidão pelo que a gente tem, apreciando a beleza do momento presente e direcionando a atenção para as coisas simples. A felicidade não está no futuro, está aqui e agora. Em cada respiração, em cada passo, em cada experiência. Apreciando as coisas simples. É um lembrete pra gente desacelerar, né? E saborear cada instante. Mas e quem se sente inseguro, com medo de errar? Como cultivar a autocompaixão e a coragem para enfrentar os desafios da vida? Ele nos convida a abraçar nossos erros como oportunidades de aprendizado, cultivar a autocompaixão e lembrar que a perfeição não existe. Errar faz parte do aprendizado. Abraçar os erros! Que lição de humildade! Mas como transformar os erros em trampolins para o sucesso? Como aprender com as experiências? Refletindo sobre as causas dos erros, buscando novas estratégias e persistindo nos objetivos com a sabedoria que a gente adquire com as experiências. Os erros são como professores, mostrando o que não funciona. Persistindo nos objetivos. Um mantra para quando a coisa fica difícil. E quem se sente desvalorizado, sem reconhecimento pelos seus esforços. Como fortalecer a autoestima e o amor próprio para que a felicidade não dependa da aprovação dos outros. Ele nos convida a reconhecer nosso próprio valor, celebrar nossas conquistas e buscar a realização pessoal, independente da aprovação externa. A verdadeira felicidade vem de dentro, da nossa conexão com a nossa essência, da nossa capacidade de amar e ser amado. Buscar a realização pessoal é libertador, né? Mas como a gente fortalece a autoestima e o amor próprio? Como a gente aprende a se valorizar? Cultivando nossos talentos, reconhecendo nossas qualidades, celebrando as vitórias e se tratando com gentileza e compaixão. Somos seres únicos, especiais e merecemos ser amados e respeitados, começando por nós mesmos. Que lindo! Se tratar com gentileza e compaixão é um ato de amor fundamental. Mas e quem se sente incapaz de perdoar, preso à raiva ou ressentimento? Como a gente se liberta do peso do passado e abre espaço para cura e paz interior? Ele nos convida a se libertar do peso do passado, perdoar si mesmo e aos outros, e seguir em frente com leveza e paz interior. O perdão é libertação. Quando a gente perdoa, se libera do peso da raiva, do ressentimento, da dor. Libertar-se do peso do passado, essencial para cura e felicidade, né? Mas como cultivar o perdão?
como perdoar a si mesmo e aos outros pelas feridas do passado. Reconhecendo que todos somos humanos, falíveis, que todos erramos, e que o perdão é a chave para a libertação. Libertar-se da prisão do ressentimento. Que ato de libertação. Mas e quem se sente vítima das circunstâncias? Sem poder de mudar o destino. O que o Hellinger ensina sobre assumir o controle da vida e que é o próprio destino. Ele nos convida a assumir o controle das nossas vidas, fazer escolhas conscientes e criar nosso próprio destino com coragem e determinação. A gente não é vítima do destino, a gente tem o poder de escolher nossos pensamentos, ações e reações. Criar o próprio destino. Que poder. Mas como ativar esse poder? Como trilhar o caminho que a gente deseja? Como usar a força interior para realizar os sonhos? Definindo nossos objetivos, fazendo um plano de ação, buscando os recursos e agindo com persistência e disciplina. A realização dos sonhos exige esforço, dedicação e perseverança. Agindo com persistência, atitude que transforma os sonhos em realidade. Mas quem se sente sem sorte, sem oportunidades? Como criar oportunidades e atrair a sorte para a vida? Ele nos convida a criar nossas próprias oportunidades, buscar soluções criativas e acreditar que a sorte favorece quem se prepara e se esforça. A sorte não é acaso, é resultado da preparação, do trabalho duro e da fé em si mesmo. Criar as próprias oportunidades. Que empoderador. Mas como desenvolver essa proatividade, essa visão de mundo? Como a gente se torna protagonista da nossa história? Cultivando a autoconfiança, buscando conhecimento, expandindo os contatos e agindo com coragem e ousadia. A vida é um palco e a gente é o ator principal. Cabe a cada um escrever o roteiro e interpretar com paixão. Que metáfora inspiradora, agindo com coragem. Atitudes que abrem portas para o sucesso. Mas voltando ao livro Constelação Familiar, o que mais o Hellinger revela sobre essa jornada de autoconhecimento e cura? Ele explora a fundo a reconciliação com a vida e a morte. O Hellinger mostra que a morte não é o fim, mas uma transição. E que negar isso impede a gente de viver plenamente. Aceitar a morte como parte da vida. Desafiador, mas libertador. E como a gente aplica essa sabedoria, como honrar nossos ancestrais e se reconciliar com a morte. Honrando a memória dos nossos antepassados, reconhecendo a importância deles e se despedindo com amor e gratidão. Através do luto, da aceitação e do amor, a gente se reconcilia com a morte e encontra a paz. É como fazer as pazes com o passado, né? Abrindo espaço para um futuro mais leve. E dá exemplos no livro de como fazer isso. Claro, ele conta a história de uma mulher que procura um túmulo para si. Percebeu que estava, na verdade, procurando um lugar para a irmã falecida, que tinha sido excluída da família. Ao reconhecer isso e dar à irmã o lugar dela no coração, a mulher se libertou da culpa e da dor. Que história! Mostra que a gente carrega fardos que não são nossos, né? Perpetuando padrões de exclusão. E como a gente quebra esses padrões? Através do reconhecimento, da inclusão, do amor, honrando a história de cada membro, reconhecendo a importância e dando o lugar que lhe é de direito. A gente cura as feridas do passado e constrói um futuro mais harmonioso. Que aprendizado! É como se as constelações dessem a chave para cura e reconciliação na família. E o livro guia a gente nesse processo. Sim. O Hellinger conduz a gente por essa jornada de autoconhecimento, cura e transformação, com exemplos reais, exercícios e reflexões. Parece um manual para quem busca viver uma vida mais plena. Ele se aprofunda em todos os conceitos que a gente viu hoje. Com certeza. Constelação Familiar é uma obra rica que convida a gente a olhar para as relações, para a história e para a gente mesmo com mais profundidade e compaixão. E além das constelações, o livro fala de outros temas importantes para o nosso crescimento. Sim, ele aborda temas como relacionamento, sucesso profissional, saúde, espiritualidade e propósito de vida. Uau! Constelação Familiar parece leitura essencial para quem quer viver com mais consciência, feliz e com significado. Sem dúvida. E para quem quer se aprofundar mais, o Hellinger tem outros livros como Ordens do Amor e No Centro, Sentimos Leveza. Que dica boa, anotem aí. Constelação Familiar, Ordens do Amor, No Centro, Sentimos Leveza, todos do Bert Hellinger, leitura obrigatória para quem busca autoconhecimento, cura e transformação. E para quem quer experimentar a força das constelações na prática? Existem terapeutas especializados no Brasil inteiro. Buscar um profissional qualificado pode ser o primeiro passo para uma jornada de cura. Buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar transformação. As constelações podem ser a chave para um novo mundo de possibilidades. Mas antes de terminar nosso mergulho, eu queria voltar aos movimentos da alma. Me explica melhor como se conecta com as constelações. Os movimentos da alma são impulsos internos que guiam a gente para cura, reconciliação e plenitude. É como se a alma soubesse o caminho. Mesmo que a mente resista, surgiu da observação do Hellinger durante as constelações. Interessante.
A alma conduzindo à cura. Isso me lembra dos representantes que agem de forma inesperada durante as constelações. É como se eles fossem guiados por esses movimentos da alma. Exatamente. O Hellinger observou que muitas vezes os representantes, sem conhecer a história, fazem movimentos, tomam atitudes, expressam sentimentos que revelam dinâmicas e apontam para a solução. Então a solução não vem da razão, mas da intuição que emerge do campo familiar. É como se, ao se conectar com esse campo, a gente acessasse uma sabedoria ancestral, uma força que guia para a cura. Fascinante. E como a gente se conecta com esses movimentos da alma no dia a dia? Através da intuição, da escuta dos sentimentos e da abertura para o novo. Então não é seguir cegamente os impulsos, mas cultivar uma escuta. Senta. Isso. É autoconhecimento, conexão com a essência, aprender a confiar na alma. Que aprendizado. O Hellinger dá exemplos no livro. Ele descreve casos em que, nas constelações, os representantes, guiados pela alma, fazem coisas inesperadas que levam à cura. Em um caso, uma mulher representando a morte se deitou no chão. A cliente, primeiro, quis confrontá-la, mas, guiada pela alma, se ajoelhou e abraçou a morte, encontrando paz. Que imagem. É como se ela tivesse se rendido ao que não podia controlar, aceitando o ciclo da vida e da morte. Esse gesto mostra a força da reconciliação, a capacidade de acolher a vida com tudo que ela tem. Que mensagem inspiradora. Me fez pensar na importância de se conectar com a alma, confiar no amor e na cura que está dentro da gente. E para finalizar nosso mergulho no Hellinger, uma pergunta: o que a sua alma pede para curar, reconciliar ou transformar? Que movimentos da alma se manifestam na sua vida agora? Que convite. E para quem quer se aprofundar, recomendamos Constelação Familiar, do Burt Hellinger, um guia para viver uma vida mais plena. As constelações, com sua abordagem e conexão com a alma, trazem uma nova visão e convidam a gente para um caminho de cura e transformação. Que a sabedoria do Hellinger ilumine seu caminho e que a força do amor te leve para a plenitude. Até a próxima. E para quem quer experimentar a força das constelações na prática, existem terapeutas especializados no Brasil inteiro. Buscar um profissional qualificado pode ser o primeiro passo para uma jornada de cura. Buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar transformação. As constelações podem ser a chave para um novo mundo de possibilidades. Mas antes de terminar nosso mergulho, queria voltar aos movimentos da alma. Me explica melhor como se conecta com as constelações. Os movimentos da alma são impulsos internos, que guiam a gente para cura, reconciliação e plenitude. É como se a alma soubesse o caminho, mesmo que a mente resista. Surgiu da observação do Hellinger durante as constelações. Interessante. A alma conduzindo à cura. Isso me lembra dos representantes, que agem de forma inesperada durante as constelações. É como se eles fossem guiados por esses movimentos da alma. Exatamente. O Hellinger observou que muitas vezes os representantes, sem conhecer a história, fazem movimentos, tomam atitudes, expressam sentimentos que revelam dinâmicas e apontam para a solução. Então a solução não vem da razão, mas da intuição que emerge do campo familiar. É como se, ao se conectar com esse campo, a gente acessasse uma sabedoria ancestral, uma força que guia para a cura. Fascinante. E como a gente se conecta com esses movimentos da alma no dia a dia? Através da intuição, da escuta dos sentimentos e da abertura para o novo. Então não é seguir cegamente os impulsos, mas cultivar uma escuta atenta. Isso, é autoconhecimento, conexão com a essência, aprender a confiar na alma. Que aprendizado. O Hellinger dá exemplos no livro. Ele descreve casos em que, nas constelações, os representantes guiados pela alma fazem coisas inesperadas que levam à cura. Em um caso, uma mulher representando a morte se deitou no chão. A cliente primeiro quis confrontá-la, mas guiada pela alma se ajoelhou e abraçou a morte, encontrando paz. Que imagem! É como se ela tivesse se rendido ao que não podia controlar, aceitando o ciclo da vida e da morte. Esse gesto mostra a força da reconciliação, a capacidade de acolher a vida com tudo que ela tem. Que mensagem inspiradora. Me fez pensar na importância de se conectar com a alma, confiar no amor e na cura que está dentro da gente. E para finalizar nosso mergulho no Hellinger, uma pergunta. O que a sua alma pede para curar, reconciliar ou transformar? Que movimentos da alma se manifestam na sua vida agora? Que convite! E para quem quer se aprofundar, recomendamos Constelação Familiar, do Burt Hellinger. Um guia para viver uma vida mais plena. As constelações, com sua abordagem e conexão com a alma, trazem uma nova visão e convidam a gente para um caminho de cura e transformação. Que a sabedoria do Hellinger ilumine seu caminho e que a força do amor te leve para a plenitude. Até a próxima!